Olá pessoal, aqui é o Bruno e este é o podcast do Carbono ao Silício. Nesse episódio eu vou trazer para vocês como a nossa imaginação nos afeta, criando cenários que não são reais, mas que parecem reais e influenciam nossa percepção de mundo. Bom episódio! Quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas numerosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Esse é o famoso trecho do livro A Metamorfose de Franz Kafka. Agora me diga, que tipo de inseto monstruoso você imaginou? Um gafanhoto, uma barata, outro? No geral, as pessoas acabam imaginando uma barata. A imaginação é incrivelmente poderosa. Eu descobri isso ainda criança, quando eu lia lá as histórias da Turma da Mônica, especialmente o Chico Bento, que é meu personagem favorito. Quando eu lia, era como se eu estivesse lá, participando daquelas aventuras com ele. Essa imersão nas histórias foi um dos fatores que me levaram ao gosto pela leitura que eu tenho hoje. Uma outra influência importante para mim foi a série Vagalume, da editora Ática. Desses livros eu lembro de um em particular, que era sobre um grupo de garotos que exploravam a caverna e acabavam enfrentando alguns perigos. Enquanto eu lia, eu vivenciava a experiência como se estivesse lá com eles, sentindo o medo, a tensão que os personagens ali passavam naquele momento, Isso mostra como a imaginação pode criar realidades alternativas em nossa mente. Aí, conforme eu fui criando, e evoluindo como leitor, passei a ler Machado de Assis, Agatha Christie, o Cervantes, Dostoiévski, o Kafka que eu citei no começo, E muita gente, por exemplo, começa com Harry Potter, Percy Jackson ali, que são influências importantes, porque se você já leu, você sabe que você criou todo aquele universo na sua cabeça, sofreu, vivenciou aquela aventura, E por que eu tô falando de imaginação? Porque ela é central para o tema desse episódio, e está diretamente conectada às neurociências e à psicologia. Agora eu vou falar de um estudo neurocientífico. Esse estudo neurocientífico ele é muito interessante porque explora o poder da imaginação no nosso cérebro. Ele foi realizado pelos pesquisadores Roland Benoit, o Philip Paulus e o Daniel Schechter. E esse estudo foi publicado na Nature Communications. A pesquisa investigou se apenas imaginar uma situação poderia mudar o valor afetivo que atribuímos a ela. E os resultados corroboram outras técnicas da psicologia, especialmente na terapia cognitivo-comportamental. Então vamos lá entender o estudo. A ideia por trás do estudo é bem simples. Nossa capacidade de imaginar situações, sejam elas reais ou hipotéticas, envolve várias redes neurais no cérebro. Era basicamente isso que o povo queria entender ali. Um destaque especial das regiões cerebrais que eles queriam investigar era o córtex pré-frontal ventromedial. Pré-frontal ali está na frente, ventro está mais no meio, medial está bem ali para o meio do cérebro, vamos assim dizer, que é responsável por integrar emoções a processos cognitivos. Então ele associa o que a gente está pensando, o que a gente está vivenciando, com as emoções. Basicamente, quando você imagina uma situação, seu cérebro usa informações reais que você já conhece para criar esse cenário fictício. Por exemplo, você conhece uma pessoa chamada fulano e imagina-se em um lugar desconhecido com ele, com uma viagem ou até uma caverna perigosa. Mesmo que essa situação não tenha ocorrido na realidade, ela pode provocar uma resposta emocional genuína, porque você está pensando e o córtex aí, o vento medial vai associar as duas coisas, vai atribuir uma emoção ali. No estudo, os pesquisadores queriam saber se imaginar uma interação com uma pessoa poderia mudar o valor afetivo que atribuímos a ela ou ao lugar imaginado. Para isso, dividiram o experimento em duas partes. Na primeira parte, os pesquisadores criaram uma lista de pessoas de quem gostavam e de quem não gostavam, além de lugares familiares do cotidiano. Eles então atribuíram notas para essas pessoas e locais com base em sua preferência. A partir disso, os cientistas combinaram os lugares considerados neutros com pessoas que os participantes gostavam e não gostavam. São 3 condições, mas basicamente são essas. Aí, na segunda parte, os pesquisadores pediram que os participantes
imaginassem interações com essas pessoas em diferentes locais, enquanto seus cérebros eram monitorados por uma técnica de ressonância magnética funcional. Essa técnica de ressonância magnética aí é quando a gente entra naquele aparelho grandão lá, que faz um barulhão para fazer as ressonâncias, né? Que muita gente aí tem medo. Após essa etapa, né, da ressonância, os participantes precisaram julgar novamente suas listas de pessoas e lugares, indicando, né, como se sentiam em relação a essas combinações de lugar neutro com pessoa que gosta, lugar neutro com pessoa que não gosta. Os resultados do estudo foram fascinantes. Os pesquisadores descobriram que apenas imaginar um encontro com uma pessoa em um local neutro pode aumentar o valor afetivo que atribuímos àquele lugar. O lugar é neutro e ele para de ser neutro. Se eu imagino uma pessoa que eu gosto, o lugar vai ficar mais positivo. Se eu imagino uma pessoa que eu não gosto, ele fica mais negativo. Basicamente é isso. E isso está diretamente relacionado à ativação do córtex pré-frontal ventromedial, que eu comentei mais cedo, né? Que processa a carga emocional associada à simulação imaginada. Ou seja, o estudo mostrou que a experiência afetiva imaginada tem o poder de mudar nossas atitudes em relação a situações que antes eram neutras. Como os autores explicam aqui, né? Pegando um recorte deles. As descobertas destacam a poderosa função das simulações na criação de nossos modelos do mundo e na orientação de decisões futuras. Isso tem implicações profundas para a psicologia. Um mecanismo como esse, quando distorcido, pode estar por trás de transtornos mentais como depressão e ansiedade, nos quais o pensamento antecipatório, né, que vem antes de situações possivelmente aversivas, podem modular a resposta exagerada que a pessoa tem a eles. Em outras palavras, a nossa imaginação pode criar cenários tão distorcidos que acabam afetando nossa realidade. Então a pessoa está com depressão, ela já está para baixo, está desmotivada, está triste, está irritada. Aí ela pensa, nossa, eu vou ter que ir lá na casa do fulano desse jeito, ai, vai ser ruim demais, ai, que coisa ruim. Só que antes da depressão ela adorava ir. Só que como ela está sentindo algo ruim, ela imagina que vai lá e vai ser ruim. Então ela deixa de ir porque ela está imaginando. A mesma coisa com a ansiedade. O povo morre de medo de falar em público, né? Uns 80% da população aí tem medo, segundo algumas pesquisas. Então a pessoa pensa, nossa, eu vou lá falar na frente dos outros, ai, as pessoas vão rir de mim, vai me dar branco, vai não sei o quê. Então a minha imaginação me faz sofrer. E todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, né? Não precisa você falar em público, pode ser qualquer coisa. Quando você tá afim de alguém, você pensa em chegar na pessoa, imagina fora, não vai, né? Ou você tem que ir numa loja, não importa. Mas a gente sempre sofre pela imaginação, né? É bem comum. E na psicologia, especialmente na terapia cognitivo-comportamental, utilizamos diversas técnicas que se valem da imaginação. Só para citar algumas, né? A gente tem a dessensibilização sistemática, o relaxamento por imagens, a imaginação emotiva e o ensaio comportamental. Por exemplo, aqui no ensaio comportamental, o que a gente faz? A gente pede a pessoa para imaginar como seria aquela situação. E ela vai narrando passo a passo. Então ela vai imaginando, quando ela imagina a gente pede para ela respirar, para ir se acalmando, para contracondicionar, né? Para tirar aquela carga emocional forte que o córtex ventromedial está levando, para deixar a situação mais neutra. Então ela consegue fazer o que ela está imaginando, porque ela já ensaiou antes e tirou a carga emocional. Estas técnicas ajudam as pessoas a enfrentar suas dificuldades e mudar suas percepções sobre situações de estresse, tristeza ou medo, por exemplo. O que é interessante notar é que essas técnicas, de certa forma, já fazem uso da capacidade natural do cérebro de imaginar situações e atribuir valores afetivos, emocionais a elas. Assim, o estudo reforça a importância, né, que a terapia cognitivo-comportamental e das intervenções baseadas em imaginação tem para ajudar pessoas a mudarem atitudes e comportamentos e até dar uma regulada no emocional. Então, para concluir, né, para fechar aqui, a literatura que eu comentei lá no início, né, tem um papel fundamental nesse treino da imaginação. Quanto mais leitura a gente tem, mais flexíveis nós somos. E isso aprimora o nosso raciocínio e ajuda a exercitar a imaginação de uma maneira mais saudável. Né? E de quebra ainda pode contribuir até para a prevenção de doenças como Alzheimer, né? E até melhorar nossos relacionamentos. Mas isso vai ficar para outro episódio. Esse estudo que apresentei hoje, além de dar uma base científica para o uso das técnicas imaginativas na terapia, também nos faz refletir sobre o impacto que a imaginação tem em nossas vidas diárias, para o bem e para o mal, né? Porque ali eles controlaram, mas a gente não controla o que faz, né? Imagina só coisa ruim, né? Não imagina coisa boa. Então, se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, basta acessar o site. Então é isso. Um abraço
e obrigado por acompanhar o podcast. A música usada nesse episódio foi The Void, do artista White Hex, disponível no YouTube. A música de fundo para o trecho de Kafka foi Horror Bass Choir, de John Patitucci, disponível no YouTube